Boa tarde, muitíssimo boa tarde para você. Band Mulher no ar. Sabia que existe mais de 200 sintomas associados à TPM? E que mesmo comprovada cientificamente, muita gente ainda acha que isso é pura invenção das mulheres? E que a TPM é tão complexa que não se manifesta da mesma forma em nenhuma mulher. Hoje nós vamos conversar com o ginecologista e obstetra, Dr. Milber Fernandes, e esclarecer algumas dúvidas que afetam homens e mulheres. E ainda teremos o nosso cafezinho delicioso com a lindíssima modelo e atriz Letícia Bircoyer. Imperdível! Sejam bem-vindos ao nosso programa. E agora a gente vai conversar com ele. Como vai? Seja bem-vindo, Dr. Milber. Muito obrigado. Bom, a gente falou ali que a TPM não se manifesta da mesma forma em nenhuma mulher e que afeta também aos homens. Inclusive, eu tenho que lhe falar e confesso que eu estou de TPM e que meu marido nesse momento está afetado, porque eu já dei o meu surtinho hoje, tá? Isso não é brincadeira, doutor. Eu tenho uma TPM muito grande. Eu sei que existe níveis de TPM, né? Alguns mais brandos, né? Médios e fortíssimos. Isso. E eu, inclusive, eu tomo chás, a gente vai ensinar hoje muita coisa aqui também para as meninas, né? A gente tem receitinhas. Daqui a pouco eu vou ensinar a fazer uma água aromatizada maravilhosa para vocês. Enfim, vamos começar falando o que é a TPM. A TPM, hoje em dia a gente nem mais fala em TPM. TPM significa tensão pré-menstrual. Mas a gente fala hoje em síndrome pré-menstrual. Síndrome pré-menstrual é um conjunto de sinais e sintomas. Quando você diz que se manifesta diferente em cada mulher, é porque realmente existem mais de 200 sintomas. Inclusive tem um questionário que a gente adota para verificar exatamente aonde a gente pode dizer se essa paciente sofre ou não da síndrome de tensão pré-menstrual ou síndrome pré-menstrual. Mas o mais interessante é que a partir de 2013, a evolução dessa síndrome pré-menstrual foi para o transtorno disfórico pré-menstrual. O transtorno disfórico pré-menstrual hoje já ocupa a categoria dos transtornos depressivos. Quer dizer, nos Estados Unidos, por exemplo, uma mulher que comete um crime sobre a ação de transtornos disfóricos pré-menstruais, ela tem a pena dela abrandada por conta desse momento. Desde o início da medicina, a menstruação, o cérebro e o comportamento estiveram ligados, né? A menstruação era considerada algo impuro, né? Ainda hoje, nas comunidades judaicas ortodoxas, tem um banho chamado mikvah, que a mulher é obrigada a tomar. Tem que ser um banho com águas puras, não pode ser água industrializada, tem que ser água da chuva ou água do mar, uma água realmente pura, que não tenha nenhum agente contaminante, para que ela se purifique e ela volte a ter relações sexuais. Esse banho também é exigido depois que termina o puerpério, depois que ela tem um filho, né? Então, comportamento, cérebro e menstruação sempre tiveram unidos. Sim. E nesse período, o que é que eu observo? Muitas vezes, né, a nossa forma de enxergar o mundo muda completamente. Por isso que eu aprendi convivendo, porque muito jovem, você não tem, assim, digamos que esse esclarecimento de que em determinada fase do seu mês, você não pode tomar nenhuma decisão que seja muito séria para a sua vida, porque você está totalmente comandada por esses hormônios que não te deixam muito bem. Na realidade, é uma conjugação, a desregulação de um sistema chamado serotoninérgico. Esse sistema serotoninérgico é o sistema que... A serotonina é uma substância que dá o bem-estar. Isso, né? Que é liberada quando você faz exercícios. Por isso que é fundamental, nesse período, fazer bastante exercício físico. Não tenha dúvida. Esse é um dos primeiros tratamentos. Uma das primeiras abordagens na síndrome de tensão pré-menstrual, vamos deixar um transtorno disfórico, porque a tensão pré-menstrual, a síndrome pré-menstrual, atinge a 85% das mulheres. Chega a 75% a 85% das mulheres têm síndrome pré-menstrual. E dessas 75%, 8% têm o transtorno disfórico pré-menstrual, que é a coisa mais grave, né? Mas o tratamento da síndrome pré-menstrual, que é mais simples e que, de uma certa forma, atinge 75% das mulheres, até 80% em algumas estatísticas, é tratável por coisas simples. Mudanças da forma que a pessoa vive, atividade física para a liberdade da serotonina, porque a serotonina é uma substância que sofre a influência das variações hormonais, principalmente dos hormônios sexuais. Estrogênio, progesterona e testosterona. Por isso é que existe essa variação a partir do momento em que a mulher ovula, porque ela entra numa fase que nós chamamos de fase luteínica, em que é produzida progesterona. Então, justamente nesse momento, no 15º dia do ciclo,
considerando-se o primeiro dia, o dia da menstruação, é que ela passa a se desenvolver todos esses sintomas de tensão. Então é do 15º até o 30º dia do ciclo, né? Mas em alguns casos, esses sintomas, eles antecedem a ovulação. Eles chegam exatamente ao primeiro dia. Então tem mulheres que têm tensão pré-menstrual os 30 dias do ciclo. Como que a gente pode diferenciar, doutor, e saber qual o meu tipo de TPM? Ótimo. Existe um questionário que normalmente eu dou para as minhas pacientes, e é um questionário que envolve em torno mais ou menos dos 20 sintomas que são os mais comuns. Existem vários sintomas, cefaleia, enjoos, vertigens, vamos dizer assim, fadiga, tristeza, falta de sono, excesso de sono. É uma multiplicidade de fatores em que você anota, de acordo com o dia do mês, o que a paciente sente, né? E aí você estabelece se essa disforia ela tem a ver com a metade do ciclo, ou seja, a partir do momento que ela ovula até o final, até o primeiro dia da menstruação, porque o ciclo começa no primeiro dia da menstruação, né? Então, a gente observa que os transtornos da síndrome pré-menstrual são mais comuns a partir do 15º dia. Agora, se os sintomas são mais ativos nesses 15 dias que antecedem, ou seja, nos primeiros 15 dias do ciclo, você já está diante da síndrome disfórica pré-menstrual, que é uma coisa mais grave que exige até medicações antidepressivas para tratamento. Porque há essa confusão. Agora, o que a gente pode fazer para amenizar esses sintomas? Além, claro, de procurar um profissional, né, para identificar. O que a gente pode fazer? A primeira coisa é identificar se é tensão pré-menstrual mesmo, né? Uhum. Porque muitas vezes a paciente sofre de um hipotireoidismo, às vezes a paciente sofre de uma outra doença metabólica ou de alguma doença emocional, alguma doença comportamental que a gente identifica inicialmente como se fosse pré-menstrual. Não, é importante inicialmente uma anamnese. A anamnese é aquela coleta de dados que o médico faz com a paciente no início da consulta, antes do exame físico propriamente dito, né? É claro que o diagnóstico da tensão pré-menstrual, ou da síndrome pré-menstrual, como mais modernamente a gente chama, e tensão pré-menstrual é que o público chama, né? O diagnóstico é basicamente papo. Não existem exames laboratoriais, nem tampouco exames físicos que determinem essa paciente tem síndrome pré-menstrual. Não, é a conversa, o preenchimento desse questionário que envolve em torno de 20 a 25 sintomas ao longo dos 30 dias do mês, considerando o primeiro dia do mês, o primeiro dia da menstruação da paciente. Então, coloca-se esses sintomas em intensidade ou não. Então, você mais ou menos identifica em que fase do mês que os sintomas se exacerbam ou iniciam-se, né? Então, a partir daí, você estabelece. A melhor abordagem inicial para a síndrome pré-menstrual é a mudança comportamental da paciente, né? É mudar, por exemplo, a alimentação. A alimentação tem que ser uma alimentação mais rigorosamente observada no questão do horário. A mulher tem que se alimentar de 3 em 3 horas sempre, pequenas quantidades. Evitar tabaco, fumo, álcool, chocolate. Tudo isso que eu estou dizendo são alimentos que aumentam mas essa questão do chocolate agora, por exemplo... Cafeína, né? Mas muita gente fala assim, é porque dá uma vontade. Dá. Por que essa vontade de doce na tensão pré-menstrual, né? E o chocolate é o primeiro atacado. O chocolate tem na sua composição substâncias que dão esse bem-estar, né? Inclusive, a gente não recomenda que as pessoas comam chocolate à noite antes de dormir, porque ele pode dar insônia, né? Então, o chocolate é uma substância extremamente energética, né? Por causa do açúcar, inclusive, e tem substâncias que mexem com a serotonina. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque o excesso de chocolate pode levar uma paciente a ter uma síndrome pré-menstrual. E tem que ter cuidado, gente. Olha, e os homens têm que terem, como que eu posso falar, ficarem um pouquinho aí ao lado, conversar, apoiar, porque não é, como que eu posso falar, não é brincadeira, não é invencionice. Não é invencionice, não. Realmente é um problema de saúde, né, doutor? A gente pode falar assim, não é? Pode. Ele está, hoje em dia... Porque vou dizer assim, eu posso até usar, assim, é frescura da mulher. Não é. É um problema de saúde, é sério. Você realmente fica... em um momento, assim, bem delicado da sua vida. Fragilizada e precisa de atenção. Eu tenho pacientes minhas cujos maridos, nessa época, por exemplo, tem uma esposa de um médico, colega meu,
que na época que ela está com tensão pré-menstrual, ele arruma os plantões, os congressos para dar fora do Rio de Janeiro para evitar o contato. Porque tem certas situações que você tem que evitar, porque não tem como reverter. Ainda que a paciente use algumas medicações, basicamente o que tem que se estabelecer é a mudança de atitude comportamental no dia a dia dessa paciente. Atividade física é básico para isso. Atividade física é básico. Mudança de alimentação, evitar tabaco, álcool, de uma certa forma cafeína, exatamente. São elementos que ajudam a vivenciar. E, evidentemente, algum analgésico, ou eventualmente nas síndromes mais leves, né? Quando eu falo síndrome, é um conjunto de sinais e sintomas. Sinais é aquilo que a paciente apresenta e sintoma aquilo que ela refere. É diferente. O sinal, por exemplo, a febre é um sinal, mas eu estou fadigada é um sintoma, a fadiga é um sintoma, a febre é um sinal. Então, esse conjunto de sinais e sintomas formam a síndrome pré-menstrual. Então, eventualmente, pequenas doses de analgésicos que podem ser dadas a partir da metade do ciclo, quando a paciente ovula. O anticoncepcional oral, por exemplo, existem anticoncepcionais orais que, bloqueando a ovulação, você bloqueia o processo e a flutuação dos níveis hormonais, e isso diminui a TPM. Mas nós estamos falando da síndrome pré-menstrual, que é a mais comum. Agora, o transtorno disfórico pré-menstrual, que é o agravamento da síndrome pré-menstrual, isso merece já um atendimento até psiquiátrico. Inclusive, nos Estados Unidos, situações em que o homem ele sofre a ação dessa paciente, dessa moça, entendeu? A ação dela, ela é entendida como razoável na medida em que existe uma observação de que durante o período pré-menstrual ela tá perdoada de tudo, né? Gente, que perigo! É verdade. Isso é um perigo, tá? É um perigo. Porque não são poucas, não. Acho que o percentual é alto, não é? 75% das mulheres têm síndrome. 75%. 75%. Chegando em algumas estatísticas, 80% têm síndrome de tensão pré-menstrual, síndrome, a chamada síndrome pré-menstrual. Desses 75% das mulheres, 8% têm o transtorno disfórico, que é a forma grave. E eu acho que o mais grave ainda é que tem muitas mulheres que não se dão conta desse transtorno, né? A maioria delas. A maioria delas. E daí elas, eu estou triste, estou com depressão. E elas não identificam. Não agitada. Adianta. Não, elas não percebem. É claro que a gente sempre orienta, olha, procure conversar com seu marido nessa época, mas eu fico normal, sou eu mesmo, não é você está entendendo? Você muda a sua percepção de si mesma, né? É muito grave e é algo que tem que ser visto, a gente brinca muito porque realmente isso acabou virando chacota, mas isso é um quadro extremamente grave e hoje esse quadro está inserido entre aquelas alterações, aqueles transtornos depressivos, quer dizer, é grave. Olha, agora a gente está falando, né, da TPM, de alguns sintomas, eu vou falar também, vou dar uma dica agora, é uma receitinha de uma água aromatizada, que é antioxidante, né, que vai retardar o envelhecimento e um excelente estimulante, ou seja, nesses dias também a gente precisa de alguma coisa para dar um up, levantar, né, o nosso humor, dar uma agitada na nossa vida, que muitos sintomas são ficar depressiva e ficar um pouquinho na cama quietinha. Então, essa água, além de ser antioxidante, como eu já falei, ela é estimulante. Você vai precisar, olha, é muito simples, tá? Você vai precisar de água, já tenho até uma aqui pronta, morango e manjericão. E a quantidade, a gente tem aqui, olha, são seis morangos cortados ao meio, tá? E 10 folhas de manjericão fresco em 1 litro de água filtrada. Você vai coar antes de beber e use as frutas em outras receitas também, se você quiser, porque como a gente falou aqui já, a alimentação é muito importante. Por que nós usamos morango nessa receita? Porque o morango é rico em vitamina C, A, E, B5, B6. Os principais minerais presentes na fruta são o cálcio, o potássio, o ferro, o selênio e o magnésio. Os morangos também são ricos em flavonoides, que são importantes agentes antioxidantes, como eu já falei, vai retardar o nosso envelhecimento, tá? É isso. E o manjericão, essa erva que eu adoro, principalmente com massas na receita, o manjericão daquele gosto maravilhoso. É uma erva nativa da Índia e tem outras áreas tropicais da Ásia e contém uma grande variedade de óleos essenciais, tais como eugenol. Enfim, o manjericão, ele vai dar sabor
E tem olha, vai deixar essa água maravilhosa. Então, essas propriedades conhecidas do manjericão, que são anti-inflamatórias também, o que é bom, antibacterianas, e além disso o manjericão também oferece nutrientes essenciais para o corpo e para a mente. Por isso que eu separei essa receita, eu vou até servir, tá, doutor? Um pouquinho aqui para você. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta conversando um pouquinho mais sobre TPM, vou coar sobre TPM e ainda tem muita coisa legal aqui no programa e é claro que você não vai sair daí, né? Eu te espero, até já. Minha mulher tem TPM. Eu sofro bastante. Eu sofro quando a minha mulher dá TPM. Ela é muito irritante. Irritada, fica bastante irritada. Muito. Não posso falar um ar que ela já quer me tacar as coisas, tudo. Quando ela tá nesses dias, ela reclama de toda. Quando ela faz alguma coisa, eu não posso reclamar. Mas se eu fizer, ela vem querer me puxar pelo cabelo para fazer, eu reclamo toda hora. Só quer um pezinho para reclamar. Não, que aqui todo mundo é tranquilo. É meio complicado, né? Porque eu convivo com muitas mulheres aí quando elas estão com TPM, né? Parece que todas estão com TPM juntas, aí fica meio difícil. Mas a gente consegue conciliar trabalho, amizade também e acaba ficando um pouco fácil. Mulher tem TPM acima daqui, elas são super, entendeu, tranquilo, não traz, pelo menos aqui no local de serviço, entendeu, não traz problema, entendeu. Eu não percebo nada também, de boa. Elas ficam mal-humoradas, umas ficam num canto, outras querem conversar, outras querem brigar, arrumar briga, mas já estou acostumado já com isso. O que foi? O que é que vocês estão olhando aí? Eu tô de TPM sim, qual o problema? Qual o problema? Fica longe, porque mulher com TPM é pior do que Anderson Silva para ganhar a luta. Fica longe. De volta com o nosso Band Mulher, estamos falando aqui com o ginecologista e obstetra, Dr. Milber Fernandes, e a gente está falando sobre tensão pré-menstrual. Você tem TPM ou a sua esposa tem TPM, né? Porque coitado dos homens, mas olha, gente, é realmente um problema de saúde, a gente tem que entender mais, não é, doutor? Correto. Me fala uma coisa, a gente estava falando com relação aos anticoncepcionais, que podem ser, de certa forma, né, para algumas mulheres. Isso. Eu, por exemplo, tomei e parece que eu me sinto mais nervosa. Isso varia, né? Porque assim como variam os sintomas. Exatamente. Por que isso acontece? Já para algumas mulheres é como se fosse um alívio, Um né? alívio. Por quê? Porque quando a mulher toma o anticoncepcional, é como se ela estivesse grávida, porque durante a gravidez, estrogênio e progesterona, que são 2 hormônios, andam juntos. Só que no ciclo normal da mulher, na primeira fase, os primeiros 15 dias do ciclo, estrogênio. Na segunda fase do ciclo, progesterona. O que acontece com a mulher que toma anticoncepcional oral? Ela está tomando estrogênio e progesterona o tempo todo. Ela simula um status gravídico. E algumas mulheres nessa situação se mostram mais nervosas. Outras não, porque quando você coloca estrogênio e progesterona junto, você bloqueia a ovulação. E você quebra a fase lútea, que é a fase onde aparecem os sintomas da tensão pré-menstrual. Quer dizer, então, ao mesmo tempo que pode ser um tratamento, pode ser um disparador de sintomas correspondentes à tensão pré-menstrual. Por isso que quando você iniciou o programa e são mais de 200 sintomas, é porque isso é muito personalizado. Quer dizer, não existe uma receita de bolo para tratar TPM, né? TPM, como o pessoal fala. Não existe uma receita de bolo para tratar síndrome de tensão pré-menstrual. Existe sim uma sensibilidade do médico em observar os sintomas e, a partir desses sintomas, desenvolver uma terapia que coincida com as necessidades da paciente. Porque se ela tem o agravamento do quadro, configurando-se um transtorno disfórico pré-menstrual, ele vai ter que usar algumas medicações antidepressivas. E isso mexe com outro sintoma, que é a diminuição da libido. As mulheres, geralmente, no período pré-menstrual, algumas delas têm uma queda de libido muito grande, queda do apetite sexual. Outras exacerbam esse apetite. Mas, então, varia nessa situação, porque você, quando dá esses antidepressivos para o tratamento da disforia pré-menstrual, você pode provocar novos sintomas na mulher. Então é uma coisa muito delicada, é um equilíbrio muito delicado da forma que você vai tratar e da forma como a paciente vai responder a esse tratamento. É complicado. Doutor, me fala uma coisa com relação ao anticoncepcional ainda, claro. né? A gente sabe que existem vários tipos de contraceptivos, né? Tem a pílula,
Temos agora um implante, o Isso. famoso implante que já vem há muito tempo, que Isso. foi o Cimar Coutinho, que veio Isso, com a história da isso. mulher não precisa menstruar. É uma sangria inútil, ele dizia. Exatamente, Eu conheci o Zimar. exatamente, uma sangria inútil, né? Mas Isso. só que muita gente tem medo disso, porque acha que vai contra a natureza da mulher. E, na verdade, Muita mulher gosta de menstruar porque ela se sente limpa. Aquela história de que a menstruação, o comportamento e o cérebro, desde o início da história da medicina, estiveram juntos. Menstruação, o cérebro e o comportamento. Quer dizer, na realidade, algumas mulheres se sentem sujas e a menstruação é uma limpeza, digamos assim, metaforicamente falando. E isso atende às expectativas da religião judaica, os judeus ortodoxos. A mulher, quando menstrua, o marido não a toca, né? E ela, então, quando termina a menstruação, ela pega um pano de linho branco, ela passa na vagina e mostra ao marido que não tem mais sangue. O marido, então, a pega, vai dar o banho, chama-se mikvah. É um banho que a mulher entra numa piscina, geralmente de água de chuva, são águas de chuva, porque tem que ser água natural, não pode ser água com cloro, nem água na natureza que esteja contaminada. Ela tem que tomar um banho, é o mesmo banho que ela toma depois de ter um filho, para poder voltar a ter relações com o marido, né? Então, na realidade, a menstruação sempre fez parte do imaginário tanto do homem quanto da mulher em questão de limpeza. Ela se sente mais limpa quando menstrua ou quando ela menstrua e fica suja, impura, digamos assim, e necessita desse mikvah. Então, tem uma maneira de tratar isso. Você pode usar o anticoncepcional oral, por exemplo, de forma que a mulher não menstrue. Isso é só você emendar uma cartela com a outra, não tem problema nenhum. Porque algumas mulheres a menstruação faz bem e outras nem tanto. continua. Então, a gente fala da pílula, aí temos os implantes agora. Saiu também esse que conhecem como chip da beleza, Isso. mas na verdade, beleza é a consequência do que ele Do que faz, ele promove. do que ele promove, dos tratamentos. Quais são os outros? A gente tem mais Temos o DIU, né? Que hoje tem hormônio no DIU. Sim. Nós temos também os adesivos, né? Que são os patches, que são colocados, muito parecido com os implantes, só que os implantes são mais definitivos. Os implantes demoram de 3 a 5 anos. Esses patches são trocados semanalmente, né? Nós temos anéis vaginais com hormônios, que funcionam como anticoncepcional também, né? São anéis que têm na sua estrutura estrogênio e progesterona e são colocados intravaginal. O parceiro não percebe e o anel fica intravaginal e a paciente também não percebe, porque na realidade o terço superior da vagina não tem sensibilidade e esse anel fica lá no terço superior da vagina. Então, consequentemente, a mulher não sente, tampouco o parceiro. São os anéis muito interessantes e tem a mesma função do chip e tem a mesma função, eventualmente, do anticoncepcional oral que ela toma e, eventualmente, do PET, que eventualmente ela possa usar. Por que existe tanto misticismo, a gente pode falar assim, com relação à mulher parar de menstruar? As mulheres não se sentem seguras ainda, algumas, em parar de menstruar. Por que existe essa dúvida? Eu tenho certeza que no consultório deve ter muitos questionamentos com relação a isso. Claro, a maioria das mulheres gosta de menstruar, porque a menstruação, na realidade, é um relógio biológico, né? A menstruação funciona para a mulher mostrando a ela que ela ainda é jovem, que ela pode engravidar, entendeu? O cessar da menstruação é catastrófico para a mulher, porque é uma passagem, né? Que seria a menopausa. A última menstruação que a mulher tem chama-se menopausa. A primeira chama-se menarca, a última chama-se menopausa. Então, a proximidade da menopausa gera uma mulher uma expectativa muito grande. Eu tenho mulheres que hoje fazem reposição hormonal pós-menopausa que insistem em permanecer menstruando, porque a menstruação significa a feminilidade dela. Significa a limpeza do corpo, a ideia que ela tem é que a menstruação limpa, né? E outros que não querem nem saber de menstruar, não, acabou a menstruação, me faz uma reposição hormonal, uma terapia de reposição hormonal, mas sem que eu menstrue, entendeu? E há essa possibilidade, né? Então é uma questão de você jogar. Agora, a maioria das mulheres gosta de menstruar, porque a menstruação significa uma mudança e significa que ela ainda é jovem, que ela ainda pode engravidar quando quer, entendeu? Porque a menstruação é um relógio biológico inconsciente que a mulher tem no seu dia a dia. Eu só vou dar um recado, doutor, agora a gente está falando de TPM, de hormônio, né, contraceptivos, e a gente vai falar também agora de mudança de visual e os cuidados que nós temos que ter, porque mudar o visual não é só uma questão de tendência, é uma necessidade que toda mulher tem e nós sabemos bem disso. Mas olha, não basta escolher o tom perfeito da coloração ou o tipo ideal de alisamento, é a manutenção que faz toda a diferença. Então, para restaurar e proteger contra os danos, a Bioestratos lançou a linha pós-química, shampoo, banho de creme, condicionador, finalizador
e sachê com manteiga de abacate, que age em apenas 60 segundos e pode ser usado logo depois da química. E juntos, eles contêm ação poderosa, unem a potência hidratante da jojoba e do abacate para deixar os cabelos macios, saudáveis, hidratados e protegidos. Aí eu vou te falar, você precisa conhecer a linha completa, tá? Bioextratos pós-química, cabelos danificados, eu tenho certeza que estão com dias contados. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Band Mulher só para você. Até já! Alguns alimentos podem amenizar os sintomas da TPM. Folhas verde escuro, como couve e brócolis, o leite e seus derivados, contêm cálcio, que alivia as dores das cólicas e a irritabilidade. Arroz integral e grão de bico são ricos em magnésio, que melhora a alteração do humor. As frutas como kiwi, acerola, abacaxi, morango, limão, laranja, goiaba e caju são ótimas fontes de vitamina C, que atua na produção dos neurotransmissores, melhorando o sono e a ansiedade. Peixes como salmão e atum e a semente de linhaça ajudam a reduzir o inchaço. Viva bem e sem TPM. De volta com o nosso Band Mulher. Doutor, estamos falando sobre TPM, já falamos sobre todos os anticoncepcionais que a gente pode fazer para amenizar. Eu quero só que você dê mais um recado para essas mulheres que sofrem, né, com a TPM, que a gente já falou, o percentual é enorme, 75% a 80% das mulheres. E os homens também, coitados, que sofrem muito, né? Fala pra gente. Indiretamente, nós homens somos quem mais sofremos, tendo em vista a proximidade com a mulher nessa fase, né? Então, existem vários recursos, né? Esse colega médico meu, por exemplo, na época que a mulher estava com síndrome de tensão pré-menstrual, ele saía para dar congressos, concentrava os plantões, principalmente de fim de semana, quando ele ficava mais tempo em casa, no hospital, e evitava o contato. Mas não é isso não é um tratamento, isso é uma opção de convívio. Agora, o que eu tenho para dizer para as mulheres é que elas acreditem naquilo que elas sentem, porque muitas vezes elas acham que é uma questão folclórica, que isso é uma questão meramente popular, isso é uma lenda urbana. Não é uma lenda urbana. Hoje em dia, a disforia pré-menstrual está considerada dentro dos transtornos depressivos. Então, é muito grave, sim. Isso tem que ser comentado com o médico, isso tem que ser colocado numa consulta e o médico vai encontrar o melhor caminho de abordar, porque, como você bem disse no início do programa, são mais de 200 sintomas. E, eventualmente, quando você trata um sintoma, você pode provocar outro, como nós já citamos aqui. Então, é uma linha muito tênue entre aquilo que é bom e que é ruim. E aí, basicamente, é a anamnese, é o papo que vai resolver. Não existe exame laboratorial, exame físico que determina o quantitativo e o qualitativo do que eu vou usar para tratar. Mas sim a sensibilidade, principalmente da mulher, em conseguir dizer, né? E é bom até que ela vá durante o período da tensão pré-menstrual. Eu digo logo. E não chora, não consegue terminar, né? Você começa a chorar, né? Eu tô de TPM. E a questão emotiva é uma labilidade emocional enorme. Tá tudo bem, de repente tá tudo Exatamente, oscilações. Você vai do céu ao inferno em segundos. Em frações de segundos, exatamente. Então cabe ao médico perceber, mas fundamentalmente o que eu tenho a dizer a nível inicial é mudança da forma como a mulher vive, né? Mudança comportamental, incluir atividade física no seu dia a dia, mudar a alimentação, diminuir tabaco, álcool, cafeína, entendeu? Que são elementos que podem agravar essas... Até mesmo, hoje em dia, é citado suco de frutas como um elemento que pode, eventualmente, aumentar a tensão, mas é em quantidades maiores. Mas se a mulher tiver uma atitude diferente na forma de se comportar durante o seu dia a dia, incluindo atividade física no seu dia a dia, colocando alimentações de 3 em 3 horas em quantidades menores, entendeu? Tirando a cafeína, o tabaco, né, o fumo, tirando eventualmente o chocolate também, gente, que eu achei que podia comer, estava liberado na TPM, mas não está. O chocolate é o seguinte, o chocolate atua no que nós chamamos de polifagia reativa de autopremiação. Poli muito, né? Fagia de comer. Recreativa porque é uma hora recreativa, de autopremiação porque ela está usando o chocolate para preencher um buraco que deveria estar sendo preenchido com outra coisa, entendeu? O chocolate funciona aí como um elemento de preenchimento, né? Então, na realidade,
é o chocolate, mas o chocolate tem substâncias que dão um certo alívio, realmente, né? E que, eventualmente, também estimulam, porque o chocolate tem cafeína, então fica mais complicado aí. A água aromatizada está liberada? Não, tá liberadíssima. E, aliás, tá uma delícia, por viu? favor, então vamos brindar. Tá o máximo. E que vocês, homens, possam compreender melhor nós, coitadinhas, que sofremos com a TPM. Com certeza. Por favor, meninos, olha, muito obrigada pela imagine. participação aqui no Band Mulher, muito esclarecedor, né? A gente poder tirar todas essas dúvidas, porque realmente algumas pessoas têm como um mito, isso não existe, mas existe sim, e é um assunto que é sério. Se você sente um desses sintomas, a gente colocou aí o teste, por favor, procure um profissional, se cuide, né? Se trate, porque realmente a gente não pode tomar decisões mais sérias nesse período do mês, a gente tem que tentar relaxar, se acalmar e remediar. Se possível. Isso, né? Possível. Muito obrigada. Nada, bom, imagina. agora a gente tem um recado para você, porque você já sabe que quando a gente fala da Ultra Farma, vem coisa boa por aí, né? Então preste atenção nesse recadinho. Notícia boa, a gente conta para todo mundo. A Ultra Farma fechou uma super negociação com um dos maiores fabricantes de remédios do Brasil. Essa super negociação vale para remédios de marca e genéricos com preços que você nunca viu. Os preços estão imbatíveis. Consulte a Ultra Farma antes de comprar para não perder dinheiro. Acesse ultrafarma.com ou vá a uma das farmácias na Estação Saúde do metrô. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Pois é, e sabe o que isso significa? Que aqueles remédios que você já compra com ou sem prescrição médica vão ficar ainda mais baratos na Ultra Farma. Então não compre seus medicamentos sem antes consultar os preços da Ultra Farma. E você que mora aqui no Rio de Janeiro também pode aproveitar essa super negociação. Inclusive os medicamentos de uso contínuo continuam com a mega promoção Compre 3, Pague 2. Você compra 2 unidades com ultra descontos e leva a terceira de graça. Isso é muito bom, né? E não esqueça que os preços da Ultra Farma são os mesmos no site, telefone e nas lojas. Acesse ultrafarma.com ou ligue 11 5591 1466 e confira. Conte com as vantagens da Ultra Farma, a maior farmácia online do Brasil. A gente vai para um rápido intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com mais Band Mulher só para você. Até já! Que tal estar na moda e ainda fazer o bem? Foi exatamente o que as meninas da Dupla Carioca fizeram e bombaram o segundo bazar beneficente da dupla. A gente ganha muita coisa, né, nós blogueiras, então a gente resolveu achar um jeito de ajudar o próximo, doando todas as nossas peças, coisas que a gente não usa mais, coisas que a gente ganha e nem mexeu na peça, que tá com etiqueta. E a gente começou pensando nisso e a gente começou a chamar influenciadoras para doar também e a gente juntou muita coisa legal. Desde o início do bazar, a gente quis fazer essa reunião de forças, né? A gente juntou as influenciadoras que doaram e depois a gente começou a fazer uma captação das marcas e cada vez mais gente querendo ajudar. E no final, para completar, é o público vir e consolidar todo esse trabalho que a gente teve, porque dá um trabalho mesmo pra gente fazer um bazar legal, com peças legais. Famosas e influenciadoras digitais doaram roupas e acessórios e prestigiaram o evento. Para eu vir aqui, vários motivos me chamaram nesse bazar, mas não o lado da moda, que eu não acompanho. Até gostaria mais, entende? Precisaria mais, mas eu vou chegar lá. Não é o meu forte. Nesse bazar, óbvio que tem um apelo muito maior do que qualquer marca ou vaidade ou, enfim, moda em si, né? Primeiro pelas meninas, que sou muito amiga, mas principalmente pela causa nobre que elas estão ajudando, né? A Caslu e o Projeto Ruas também. É um bazar 100% beneficente, então esse tipo de bazar e de evento envolvendo moda, por mais que eu não consuma, eu venho, claro, porque o motivo é muito mais nobre. Toda a renda do bazar será destinada a projetos sociais. Cerca de R$30 mil e mais de 200 quilos de alimentos não perecíveis indo para quem precisa. É aquela coisa, você compra uma peça e você sabe que ela é 100% revertida
pro bem, né? Então, assim, tem coisa melhor de você comprar uma peça, comprar um look lindo e ainda saber que você tá ajudando. Não tem nada melhor. Ajudar o próximo, acho que é o mais importante, que mais traz, assim, uma alegria interna, uma felicidade. E a gente quer fazer isso 2, 3 vezes no ano. Se Deus quiser, a gente vai conseguir. Bom, e agora chegou aquela hora maravilhosa do nosso cafezinho. A gente recebe sempre uma pessoa especial e hoje eu converso com essa moça bonita, a atriz e apresentadora Letícia Birconha. A gente vai falar com ela, ela é descendente de alemães e austríacos, foi descoberta enquanto jogava vôlei na cidade de Porto Alegre, viveu em Nova York. Bom, ela tem uma história linda, maravilhosa, a gente vai conversar com ela para saber tudo isso. Menina, é enorme. Olha, como eu sou um pouquinho alta assim para média e hoje eu tô me sentindo baixinha, gente, aqui. Ai, linda. Obrigada por ter Obrigada, vindo. que prazer estar aqui no seu Vamos programa. Tomar um cafezinho? Vamos. Vamos, e vamos falar um pouquinho da história dela. Essa moça desfilou, começou a carreira novinha. Conta um pouquinho pra gente. Eu sei que muitas meninas se inspiram em você e vão ficar felizes em poder conhecer um pouco mais disso. Então, eu comecei a carreira muito jovem, né? Como jogadora de vôlei, na verdade, com 14 anos. E foi descoberta. Aí foi descoberta, fui para São Paulo, logo depois fui morar fora. E aí comecei a trabalhar como modelo. Demorou um tempo assim para até eu começar a ganhar dinheiro, a me sustentar bem, ficar bem. E aí, com 27 anos, eu voltei ao Brasil para trabalhar como atriz, minha primeira novela. E minha vida mudou radicalmente, assim. Inclusive, tem uma novela sua que tá você no ar. fez, está no ar, A minha primeira, exatamente. Pois é, belíssima. Belíssima, quando eu cheguei no Brasil. Foi a novela que eu fiz e tá reprisando agora. E de lá pra cá, tenho mesmo focado, fiz algumas coisas como apresentadora, gosto também. Muito boa. Obrigada. Maravilhosa, simpática. Mas o que você gosta mais? De atuar? Atuar. Apresentar, atuar? Tá sentindo falta de atuar? Na verdade, assim, o meu último trabalho na televisão tem 2 anos, né? E de lá pra cá eu venho fazendo teatro. Esse ano eu estou na minha 3ª peça. Mas eu fiquei com temporada em São Paulo, agora que eu estou em cartaz no Rio de Janeiro com uma peça que é super divertida, uma comédia, chama Mercado Amoroso. Mercado Amoroso? Fala um pouquinho dessa peça pra gente, Letícia. Então, foi o seguinte, eu fiquei em São Paulo com uma peça que era Lindo que os Nossos Olhos Registram, começou ano passado. Não tem problema, a gente está conectado o tempo inteiro, Letícia. Não é? E aí fiquei em cartaz com essa peça. Depois eu fiz um trabalho muito bacana, que foi Senhora dos Afogados, de Nelson Rodrigues. Eu fiz um homem, primeira vez que eu faço um homem. Maravilhosamente bem, exatamente. As críticas foram incríveis ao trabalho. Muito. Gente, vou ter que desligar. Achei que tinha colocado em silencioso, hoje em dia a gente não sabe mais nada. E aí, mudo, agora foi. E aí, eu tô agora com o Mercado Amoroso. O Mercado Amoroso foi uma ideia minha, há 3 anos atrás, quando eu fiz Império, que foi a penúltima novela que eu estava no ar, que depois eu acabei fazendo Malhação depois disso. Eu conheci a Meg Santos e a gente ficou amigas, porque ela escrevia muito no meu papel. E aí eu disse, Meg, vamos fazer uma peça engraçadíssima sobre mulheres, né? Falando sobre a idade, falando sobre as dificuldades, os amores, os conflitos, os desamores, os relacionamentos, né? Casada, solteira, viúva, divorciada. E aí a gente começou com a ideia de colocar no papel essa peça, que hoje virou o Mercado Amoroso. Eu consegui captar no final do ano passado e é a minha primeira produção no teatro. Olha que legal. E aí eu estava esperando terminar as outras peças para poder estrear essa. E aí consegui um espaço na agenda agora, agosto, setembro. E a gente vai ficar em cartaz no Fashion Mall de sexta e sábado, 21 horas e domingo às 19h30. Estreou sexta-feira, é uma temporada super curta, a gente vai ficar aqui até dia 26 só. E depois a gente viaja, faz São Paulo, Recife, Porto Alegre, tem que ir lá pro sul, né, gente, com certeza. Aliás, que maravilha, esse ano eu fui com as 3 peças pro sul. Estou indo com a 3ª agora. E Brasília também. Recife, Brasília, Porto Alegre e São Paulo. E depois eu volto e estreio de novo Senhora dos Afogados. E aí eu vou ficar com 2 peças em cartaz. Essa, Mercado Amoroso, e Senhora dos Afogados, até dezembro.
Agora, como que você dá conta de tudo isso? Como que você cuida da beleza? Porque você é super bem cuidada, né? Obrigada. A gente estava falando, inclusive, hoje aqui no programa de TPM. Inclusive, eu estou falando com TPM, né? Porque Você falou. Nossa, eu tenho uma TPM absurda, Letícia. E a gente fala dessa complexidade que é o nosso mundo e ainda temos isso, a questão hormonal, né? Por isso que vocês, que homens, mexe gente, muito com a mulher. tem que Vamos cuidar da falar, gente. Mexe né? demais, Letícia. Os hormônios que de verdade fazem a gente, né? Porque eles vão ali, ó. Eles mexem, inclusive, Exatamente. com o nosso bom humor. Isso. Né? Até com a nossa capacidade de fazer exercício, de estar bem, de ir para o trabalho, de estar bem-humorada, de lidar com as pessoas, né? Às vezes as pessoas acham que você está um pouco nervosa e às vezes é a TPM que está pegando ali, né? E assim, hoje em dia existem milhões de coisas para fazer, né? Assim, você pode, inclusive, optar por fazer uma dosagem de hormônios, né? De repente, a gente está até falando sobre isso. A pílula, né? O implante. Eu usei durante muitos anos o implante, me dei super bem com isso. Tirei para engravidar do meu filho. Eu usei 2 anos. Eu usei dos 20 até os 32. Bastante e aí, tempo. tirei. Tive o João e logo depois coloquei de novo. Eu fiquei muito tempo com o implante. Eu tirei agora recentemente. Eu acho que de tempos em tempos também você pode fazer uma avaliação do seu organismo, fazer os exames de sangue todos, ver como é que tá a sua dosagem hormonal, se está sentindo falta de alguma coisa. Isso é muito importante, ter um acompanhamento. Principalmente depois da maternidade, né? Que bagunça um pouquinho, Bagunça né? um pouco, exatamente. Então a gente tem que ter esses cuidados. Nós ensinamos algumas receitinhas caseiras, né? Porque realmente a alimentação também contribui nessa etapa, nessa fase. Você às vezes tem uma alimentação desregrada. Exatamente. E isso tudo influencia. Então a mulher tem que se preocupar com todos esses detalhes, né? Além da carreira, do filho. Como que você concilia a sua carreira com a maternidade? Bom, o João me acompanha em muita coisa, né? Eu fiquei uma temporada inteira em São Paulo, de janeiro até julho, início de julho, eu estava em cartaz em São Paulo, todo final de semana. Então ele ia comigo quase toda sexta-feira e voltava na segunda de manhã. E foi um período, assim, um pouco difícil, né? Não, bom que o pai dele mora em São Paulo, então ajudou pra caramba. Então ele ficou bastante com o pai também, conviveu bastante com o pai, porque o pai mora, né, em outra cidade. E a gente ficou um contando com o outro, né? Então é importante, mas acho também legal o meu filho perceber que, né, que a mãe se vira, batalha, corre atrás, né, das coisas. Que é uma maneira também de mostrar para os nossos filhos que a vida precisa ser batalhada, que ela não chega de mão beijada. Sim, porque né? parece muitas vezes, né, a gente tenta conciliar, mas há também, pelo menos eu converso com muitas amigas e há uma certa culpa. Você já percebeu isso quando a mãe se ausenta para trabalhar? Eu tive Acaba isso. que muita gente fica, você se sentiu culpada? Eu senti culpada quando eu estava fazendo televisão, que eu ficava muito fora, muito. Assim, eu gravava 5 vezes por semana. Às vezes chegava em casa de madrugada, tinha gravação de madrugada. Ele já estava dormindo. Ele estava dormindo, aí eu acordava de manhã, ele acordava para ir para a escola e eu estava dormindo, porque eu gravei até 5 horas da manhã, não vou levantar, eu levantava para dar um beijinho e voltava para a cama, né? Então, assim, aí eu senti um pouco de culpa. Mas eu sabia que era um período também, que ia passar, né? E aí agora fazendo teatro, eu tenho muito mais tempo de estar com ele, apesar de ter várias coisas que eu tenho que organizar, com produção. Mas assim, eu consigo reservar o meu tempo, né? Por exemplo, tinha dias em São Paulo que eu estava no teatro sexta-feira à noite, acabava a peça meia-noite aí, que eu ia tomar banho. Porque as pessoas acham que é aquele período. Não, gente, você chega no teatro às 7 e chega em casa às 1h30 da manhã. Entendeu? É tipo mais ou menos esse o horário. Aí você vai dormir super tarde, você não consegue acordar. Mas eu acordava sábado, colocava o despertador e levava ele no Hopi Hari. Ia com ele na fazendinha, em Cotia, perto de São Paulo. Ficava o dia inteiro antes pesquisando na sexta-feira onde é que eu ia para fazer a programação com ele no sábado. Domingo levava ele no parque, ia para piscina. Para ter qualidade naqueles momentos que você fica com seu filho, exatamente. né? A gente tenta compensar. É a qualidade que importa também, porque muita gente fica, mas não tem qualidade, não está dando atenção total. E você fazia isso, você trabalha muito, mas os momentos que você está com ele tem a qualidade, realmente está. Isso é bem legal. E também tirar um pouco ele dessa coisa da internet o tempo todo, né? De estar ali no iPad, fazendo, né? Enfim, jogando videogame.
Criança precisa ter momentos com os pais, principalmente fora. Andar de bicicleta, fazer coisas normais, né? Jogar vôlei, ir pra praia, né? Jogar futebol. Se bem que eu não sou muito boa de futebol, né? A gente brinca de outras coisas. Não sei nada. Eu só entendo de futebol, né? De olhar assim, os jogadores, confesso, né? Dou aquela olhadinha, né? Mas assim, de futebol eu não entendo, só sei quando faz gol. Eu jogo tênis com ele. Coloquei ele no tênis, que é um incrível. esporte que eu gosto muito também. Maravilhoso, exatamente. Mas é isso. E aí você conseguindo separar o teu tempo para estar passando esses momentos que você está livre com o seu filho, a culpa não acontece. Você está dando o máximo, né? Olha, você é uma diva nossa, inspiradora, um orgulho aqui do nosso país. Obrigada. Desfilou na Victoria's Secret, fez sucesso lá fora, uma atriz maravilhosa. E nós temos um quadro aqui, Letícia, que nós mostramos as nossas divas do cotidiano. Né? Mulheres que se sentem divas estão aqui na telinha do Band Mulher. Vamos dar uma olhada na de hoje? Claro! Eu escolho essa roupa hoje para poder trabalhar com mais naturalidade, com flexibilidade, poder ter conforto. Meu estilo é um rock clássico. Acessório eu uso pouco, eu gosto mais de um cordão, uns brinquinhos, um relógio para poder ver as minhas horas, minha aliança que não pode faltar, eu uso pouco acessório. Bom, o meu cabelo, eu gosto muito da cor dele e gosto muito também do balanço. E para ter balanço ele precisa estar livre de químicas. Eu gosto muito de maquiagem, mas à noite é que eu me produzo mais. Vestidinho, aí eu sou uma outra personagem. Eu sou diva, #divano. #diva, vamos fazer, Letícia, #divando. Eu também me sinto diva. Olha, muito bom conversar com você. Recebê-la aqui no Band Mulher. Como eu já falei, você é uma das mulheres que mais nos inspiram no Brasil, pela beleza, né? Pela simpatia, pelo trabalho que você fez, seja como modelo, atriz, apresentadora. Eu acho que foi com maestria, é com maestria. O que você falou aqui da questão de ser mãe, né? Parabéns pela forma que você educa e cria seu filho. E a gente quer saber onde a gente pode ver a Letícia aqui no Rio, em cartaz, né? Então, a gente está no Teatro Fashion Mall, sextas e sábados às 21 horas, domingo às 19h30. Venham porque a peça é muito bacana. A gente fala dessa relação de mãe, de mulher com filho, de mulheres entre elas, de amigas, da dificuldade de se relacionar. A minha personagem, ela é dona de um aplicativo que chama Mercado Amoroso, que hoje em dia é tudo isso, né? Tem tudo isso para lidar também, né? Essa coisa de como que você entra num aplicativo e começa a se relacionar no mundo moderno. E o que acontece quando você decide entrar nesse mundo de verdade? Gente, eu fiquei curiosa, eu queria saber o que acontece, né? Porque eu tô casada, realmente não tem, mas Bom, assim, muita gente entra nos aplicativos e eu fico me questionando. Então, quando começou a história da peça toda, eu falei, gente, o que é crush? Gente, o que faz? Manda um coraçãozinho? Como é que funciona essa coisa? Eu preciso saber. Vou entrar no aplicativo. Aí entrei num lá. Aí comecei a receber um monte de mensagem. Aí tinha uns caras que falavam assim, o que você tá fazendo aqui? Aí eu falava, o mesmo que você, amor. Ou tipo assim, eu não acredito, você tá se fazendo passar por aquela atriz. Que vergonha! Por que você está fazendo isso? Você é um fake. Isso. Prova que é você. Então foi muito engraçado porque eu comecei a ver o que as pessoas querem saber das outras, né? E aí mandam mensagens, né? Então é muito interessante. Eu precisava fazer isso também para falar com propriedade no palco do que como é que é essa vida. O que essa personagem sente? A minha personagem, por exemplo, ela tem fobia de gente. Ela não sai de casa. Tudo ela faz pela internet. E existem pessoas assim. Sim, total. Se escondem, né, um pouco, né? Se escondem. Eu acho que é um medo de enfrentar as coisas, né? Enfim. E aí ela começa a se relacionar. E tudo que ela faz compras pela internet, ela fala tudo pelo computador, ela faz striptease no computador. Então é muito interessante. E daí vem as outras duas amigas que vivem um lado da vida real. Então tem esse conflito todo. Bem bacana. Eu vou esperar vocês. Vou te esperar também. Eu quero assistir, tá? Olha, obrigada. Você é muito linda, simpática. Seja mais uma vez bem-vinda. E Band Mulher de portas abertas pra você sempre, tá? Obrigada, meu amor. Vamos assistir, né? Olha, a gente tá encerrando por aqui.
aqui. E é importante falar que, às vezes, tudo que a gente precisa, né, nessa fase, como TPM, entender a mulher, você fala, acho que foi perfeita a sua personagem nesse mundo, né, que ela vive. Tudo que a gente precisa é de um pouco de compreensão e ternura, que muitas vezes falta, né? Ter alguém do nosso lado que procure saber o que fazer para nos ajudar, tentar dar aquela olhadinha. É uma grande prova de atenção e carinho, porque existem muitas coisas ainda para tornar a sociedade mais justa para nós mulheres, você não acha? Com certeza. Pois é. Então, ser mulher é uma dádiva, né? Mas não é fácil. E em alguns dias do mês, principalmente, como eu já citei aqui no início. Então é isso, se torna caótico o nosso mundo e a gente precisa de atenção, a gente precisa de companheirismo, de um companheiro, apoio, um colinho, deitar, ainda conchinha, por favor. Nesses dias de TPM, conchinha, ou na menopausa, conchinha, né? Nesses dias agitados, por favor, mais atenção. Olha, obrigada, adorei. Bom, um beijo pra você de casa. A gente volta amanhã com mais Band Mulher pra você, tá? Olha, meninos, maridos, atenção, tá bom? Beijo, tchau.